we get some girls in here? Careful what you wish for. Olá, fãs! Este é o podcast A Quinta Linha, o primeiro e único podcast de rock em toda a internet, ou pelo menos o único que você precisa ouvir. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Mafê e minhas companheiras de linha hoje são Marina, manda um oi pra galera. Oi, gente, tudo bem? E também Jazz, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? E aí você da sua casa pode responder, fã, se você está bem, assim como nós, ou não. Eu espero que sim, mas, né, dadas as circunstâncias, a gente nunca sabe. Só podemos desejar o melhor. Bom, a temporada da NHL começou tem mais ou menos uma semana, já aconteceu de tudo e mais um pouco, inclusive a realização de previsões muito certeiras aqui da nossa equipe, não é mesmo? Mas não é disso que a gente vai falar hoje. O assunto desse programa é o hockey das mulheres, um assunto que o NHL há alguns anos já tenta trazer cada vez mais à pauta, com sucesso, eu diria, porque a gente vê também cada vez mais pessoas se inteirando das ligas, jogadoras, competições, e isso tudo é muito positivo. Então, a nossa ideia hoje é falar um pouco do panorama atual da modalidade, visto que foram meses, anos até, de muitas mudanças nos vários níveis do esporte, e é importante para nós também ter certeza de que nossos ouvintes, maravilhosos e queridos, também fiquem por dentro do que acontece, saibam onde buscar recursos, mais informações para promover, de fato, o esporte e as atletas incríveis que fazem parte dele. Então, estou aqui com a minha equipe mais que preparada para falar sobre isso. Acho que seria legal a gente começar, talvez, com um breve histórico das mulheres no hockey, porque não tem nada de novo em mulheres no hockey, não é mesmo, Jess? Exatamente. Eu acho que... acho não, assim, eu tenho certeza, né? As mulheres no esporte é mais velha até mesmo que a liga da NHL. Então, não é como se elas começassem ontem. Elas não começaram ontem. A luta delas para conseguir um espaço é uma luta de anos e, infelizmente, De séculos. é uma luta que vai preparar muitos anos para a gente poder conseguir esse espaço. Não só a gente, como a elas que está aqui tentando cada dia mais trazer o esporte para o nosso país, mas as jogadoras, as repórteres, as radialistas, todas elas que têm todo um histórico de luta para conseguir o espaço que hoje elas têm. E eu acho que a gente pode começar principalmente pela nossa pioneira no esporte, a Isabel Stanley. Para quem não sabe, é a filha do Lord Stanley, o famoso cara do campeonato da NHL. Do troféuzinho. Exatamente, que não lembro o nome. Também conhecido como Stanley Cup. Porque deu um branco, eu fiquei tanto pensando nela que eu esqueci dele. Mas Certíssimo. todo mundo queria fazer, tá, gente? Lembre mais dela, que ela começou tudo lá em 1890, ou seja, não é uma coisa de hoje, não é uma coisa de 10 anos atrás. A Liga mesmo foi criada só em 1917, ou seja, são anos depois dela ter começado isso. E o pai, como sempre, pioneiro também ali no esporte, foi o que ajudou ela a conseguir um local para ela e as meninas, as mulheres que jogavam com ela, para conseguirem estar jogando. Então, foi tudo meio que um passo de cada vez, mas ao mesmo tempo uma coisa que não tinha um lugar certinho para poder elas jogarem. Foi tudo sendo criado conforme elas iam se interessando, e aí elas iam conseguindo mais espaço, que hoje a gente pensa, não é nada, mas naquela época era muito, porque o hockey não era um esporte também popular. Hoje em dia a gente reclama dele não ser popular, imagina lá em 1800 e bolinha. Então, assim, foi todo um processo para ela começar esse esporte no Canadá, que nasceu lá, né? Apesar de não ter tantos times de lá. E é importante a gente falar que o pai dela, ele foi o 6º governador-geral do Canadá. Tá? Então, o que ele tinha uma posição política. E isso, obviamente, facilitava as coisas. Então, ele fornecia o gelo para os jogos. Ele transformou um gramado em uma pista de gelo, em Ottawa, salvo engano, certo, Jess? Que é a capital do Canadá, gente. A capital do Canadá não é Toronto, viu? Se um dia vocês forem lá no Quem Quer Ser um Milionário,
por favor, não me respondam que a capital do Canadá é Toronto. Não é. E aí, logo em seguida, eles introduziram o hóquei feminino no nível universitário, que foi onde ele se popularizou entre as mulheres. Primeiro na McGill, que é uma universidade em Montreal, em 1894, e depois universidades em Ontário, a Universidade de Toronto e a Queen's University, a Universidade de Toronto, obviamente, em Toronto, e a Queen's University em Kingston, também passaram a ter equipes femininas de hóquei. E em 1920, poucos anos depois, até mesmo a criação da Liga Masculina, que não é Liga Masculina, né? Da NHL, a Lady Isabella Brenda Meredith foi a pessoa que doou o primeiro troféu, né? Ela inspirou o primeiro campeonato feminino, o Lady Meredith Cup, lá no Canadá também. O esporte demorou um pouquinho para chegar nos Estados Unidos, que foi quase a mesma época que veio se tornar popular para a criação da liga, que foi em 1916. Foi primeiro realizado um torneio em Ohio. Vejam bem, gente, Ohio também com participações positivas na história. Não é só coisa ruim que vem de lá. É porque começou depois a coisa ruim, entendeu? Primeiro começou coisa boa, depois eles, sei lá, se desviaram do caminho. E foi lá que começou o primeiro torneio internacional. Porque hoje em dia, tanto as ligas femininas quanto a NHL, elas têm nos dois países, mas inicialmente ela era somente no Canadá e somente em 1916 que começou um torneio internacional, né, nos Estados Unidos. Então, foi uma coisa que demorou um pouquinho para se popularizar no esporte. E uma coisa que a gente também percebe é que ela era especialmente popular entre mulheres ali na parte mais povoada do Canadá, né? Em Ontário, Quebec, onde também se concentrava a maior parte do dinheiro e o maior número de pessoas no país. E uma coisa que eu acho peculiar é que elas jogavam de saia longa. Eu imagino como deve ter sido difícil jogar de saia longa, né? Porque patinar, gente, de saia longa. Patinar já não é fácil. Patinar de saia já piora a situação. Longa. É como elas não tinham aquela locomoção direito, porque a saia restringe o movimento. Né? Por mais que seja uma saia mais soltinha, ela não tem aquela desenvolvimento, não consegue desenvolver direito. Então, era uma situação um pouco complicada, né? E para piorar a situação, inicialmente os árbitros eram todos masculinos, porque como a gente já falou, era um esporte que estava se começando, então não tinha muita coisa igual a gente vê hoje. E eles tinham que ajudar as mulheres a levantar quando elas caíam. Creio que justamente por causa da saia, que dificultava levantar sozinha. Tudo bem que o gelo também não facilita, mas né, era toda uma coisa assim, eles tinham essa meio que obrigação de ajudar elas a se levantar, porque, sei lá, eles tinham também, acho que a questão da época também, né? Você imagina um escândalo se a mulher fosse aparecesse lá para jogar de calça e levantasse sozinha. E se vocês quiserem depois pesquisar, tem uma foto bem legal dela jogando de saia. Então vocês têm uma ideia de como é que elas faziam para jogar naquela época. Infelizmente, eu acho que não tem vídeo, mas as fotos dá para dar uma ideia bem legal de como era o vestuário da época que elas usavam para estar jogando. E, gente, uma grande contribuição que uma mulher fez para o hóquei tem a ver com moda, né? Mas e equipamento. Uma contribuição, se a gente for pensar quem foi a pioneira nas coisas, né? Sim. Em 1927, a Elizabeth Graham foi a primeira pessoa a usar uma máscara num jogo de hóquei. Por quê? Porque ela tinha feito um tratamento odontológico e aí ela teve a brilhante ideia de usar uma máscara de esgrima, que é aquela máscara toda que tampa tudo, né? Para proteger os dentes. E assim ela foi a primeira pessoa
a usar. E aí, alguns anos depois, um goleiro de uma equipe de Montreal começou a usar para proteger o nariz dele. E ele se tornou o primeiro goleiro a usar uma máscara na NHL. E a gente sabe que a máscara ela foi uma exclusividade do goleiro durante décadas, né? Inclusive, aquela clássica máscara do Jason de Sexta-feira 13 é uma máscara de goleiro. Porque ele era o único jogador que usava equipamento na cabeça, né? Os outros jogadores não usavam nem E capacete. demorou muitos anos para poder se tornar popular, mesmo o uso entre goleiro, né? Porque até Jogador então, de hockey usava quem queria. é Usava quem resistente queria. à mudança. A gente vê isso até hoje. Até hoje. Tem jogador que joga sem visor até hoje, que eu acho uma coisa absurda. Tem visor, assim, aquela proteção no dente que eles usam Sim. também, que não protege muita coisa, mas é uma ajuda, né? Enquanto, por A gente vê outro um monte de lado, o capacete fechado com a grade é obrigatório no hóquei feminino. Sim, e a também jaula. A gente vê a diferença aí, né? o capacete também é obrigatório no sub-18, né? Sim, então... Nos juniores, todo menor de idade tem que usar. Só para poder eles terem a liberdade de tirar aquilo, perder o dente na primeira vez que jogassem. que hoje muita gente usa também aquele que não é a grade, né? Que ele é todo de acrílico, é como se fosse um vidrão por causa da visão e enfim. Mas Que é o famoso, como é que eles chamam de fishbowl, né? o aquário. O aquário do peixe. E os NHLers resistentes à mudança e resistentes a se proteger também, que coisa. É isso que eu ia falar, né? Porque a gente vê ali uma diferença muito grande. A gente falando disso e aconteceu um acidente no gelo. Mas, assim, a gente vê uma diferença muito grande entre todo o cuidado que os jogadores têm e os jogadores não têm. Porque eu acho que parece que é como se elas preservam também, porque, poxa, elas trabalham em outro lugar. Não dá para chegar sem dente na segunda-feira no escritório. Olho roxo. Né, exatamente. Mas a gente vê uma diferença muito grande nesse quesito. Não é que elas não briguem, não é que não tenha o esporte delas seja um esporte mais... Elas jogam de maneira mais branda, mas elas têm todo aquele cuidado extra com o corpo delas, né? Elas procuram sempre estar usando coisas para estar protegendo elas, porque, querendo ou não, o corpo é o instrumento de trabalho dos jogadores em geral. Mas a gente não vê a mesma... Só que, ao contrário dos jogadores da NHL e das demais ligas que são masculinas, elas não ganham salários milionários e elas não têm seguros altíssimos que protegem os corpos delas, né? Pois não pode se dar o luxo de aparecer. Elas não podem se dar o luxo, justamente. Toda quebrada. E também uma coisa que até contribuiu para a popularização do hockey entre as mulheres, mas hoje tem aí os seus debates, né? Nem todas as jogadoras são muito a favor dessa regra, é a questão do body checking, que no feminino não é legal. Você recebe uma minor ou uma major penalty se der um checking nas pessoas, porque ele não é parte do jogo. Para tentar forçar o jogo a ser mais técnico e menos físico, né? Exato. E ter menos lesões. Não quer dizer que também que as jogadoras ficam ali jogando tomando todo cuidado. Não, se você assistir o jogo feminino, você vai ver que elas fazem, assim, elas só não têm a intenção de ficar machucando a outra de propósito. A gente vê no hockey, no esporte, na modalidade masculina, né? Que vem um jogador num hit desnecessário, às vezes, em cima do outro. Elas já tomam esse cuidado. Mas meio que uma diferença que o pessoal que gosta de basquete está mais acostumado a ver bastante da NBA para ligas universitárias ou amadoras, ou que não a NBA também, disso do contato ser muito permitido em um e no outro qualquer toque ou qualquer coisa mais assim já é uma falta, já não é... Você não perde por causa disso no esporte, só é diferente e em alguns pontos até se ganha muito, né? Como a Mari falou, quesitos de habilidade. E assim, até você protege as suas estrelas, né? Uhum. Que é uma coisa que até a própria NHL tem muitos problemas, de que muitas
vezes as estrelas são injustamente perseguidas no gelo e a gente sabe que existe indivíduas que são pessoas maldosas, né? A Netflix até tem um documentário sobre isso, sobre justamente esses jogadores que são perseguidos e como a NHL fez para poder burlar meio que a NHL não, os times fizeram, né? E, Menina, você sabe que eu acho que não tá mais na Netflix? Mas é o original deles, né? Não? O Ice Guardian, você tá falando? É o dos Enforcers. Agora eu não lembro. Ele saiu do catálogo da Netflix, eu não sei quando, mas recentemente alguém pediu e na hora de mandar o link eu falei, cadê? Ué, e não achava mais o negócio. Eu não sei se tá Pois é, disponível em algum... isso é uma coisa que no hóquei feminino Não precisa. ele não Não tem essa precisa, necessidade. porque não tem essa necessidade, porque esse tipo de comportamento ele tende a ser mais punido. O que deveria acontecer no masculino também, né? Se a gente levar em consideração quantos jogadores aí depois têm problemas Sim. devido às lesões que eles sofrem constantemente, não é pouca, a gente vê constantemente os jogadores falando sobre isso. Então, deveria ser uma coisa mais... A liga deveria ter um cuidado maior sobre isso. Mas hoje a gente está falando do hóquei feminino, Sim. né? Então, assim... só um último adendo que eu ia colocar também, aproveitando, porque a gente vai mudar de assunto, mas até tem muita mulher que joga em liga masculina por ser a favor do body checking, né? Ou enfim. No caso, Sim. não é nem a liga masculina, né? É porque a gente esquece justamente Sim. disso. As ligas não são estritamente masculinas. A gente só não costuma ver mulheres na liga, mas elas são ligas que não tem um gênero definido. Qualquer pessoa pode entrar. Sim. A NHL é o grande exemplo, né? A gente teve a Manon Rhéaume em... Que ano que foi, gente? Jogo de pré-temporada. Não sei o ano agora, peço desculpas, mas ela jogou 92, eu acho. pelo Lightning. Acho que foi 92, Mafê. Como goleira em jogos de pré-temporada. E não tem nenhuma regra na NHL, tanto que a liga não se chama, né, Liga Masculina de Hóquei. Mas a gente acaba fazendo essa divisão porque, no fim, a maioria dos times em todas as categorias é compostas ou só por homens ou só por mulheres. A gente vê isso no mundo inteiro. E não foi uma exclusividade da NHL. Ligas nos Estados Unidos, na Europa, não é incomum ter mulheres participando. Um time na Europa agora, que eu não lembro qual o nome, mas recentemente saiu até, ou se não me engano, a gente escreveu uma notícia sobre uma jogadora que estaria entrando na liga. Eu acho que como goleira também. É porque a própria doutora gente... Hayley Wickenheiser ela jogou muito tempo falar. Em liga masculina. Ela jogou, eu não sei se ela jogou na Finlândia ou na Suécia, em um dos dois países. Mas era um time de segunda divisão, eu acho. É porque o que acontece? Infelizmente, as pessoas têm muito aquela coisa de, tipo assim, a mulher não consegue acompanhar o nível do homem no giro. E eu acho que os jogadores da seleção canadense e dos Estados Unidos já mostraram que elas são muito boas, elas conseguem sim. O problema é que ninguém quer pagar para vir. Ninguém tá ali fala assim, vamos jogar as mulheres aqui para jogar com eles e ver se isso dá certo. Ninguém tem essa coisa, porque eles já acham que o público não vai gostar, tem todo aquele mito, aquela coisa em volta, de que a própria NHL fala, se eles quiserem, a gente ajuda, mas a gente sabe que isso não acontece. Então, acaba que a gente não vê tão popularmente por conta disso. Os times não se interessam em chamar mulheres para entrar, porque... E elas também, eu creio, não se candidatam por conta disso, porque elas sabem que não vai acontecer. Não vai porque em todo o processo, né, o mindset até dos scouts e das pessoas das ligas antes de você chegar no nível profissional e na elite, que é a NHL, já vão estar com esse mindset de liga masculina e liga feminina. Então, não chama a pessoa pro camp, não dá a plataforma para a jogadora mostrar o talento. Muitas vezes eles falam muito da questão do tamanho, né? Não sei o quê. Mas Johnny Gaudreau, eu já ia errar o nome da criatura. O Johnny Gaudreau tá aí. Ele tem 1,5 metro de altura, gente. Eu tenho o couve-flor. Que o Cole Caulfield. O couve-flor. Ele mesmo. Tem
o Nathan Gerb em Columbus, ele tem a minha altura, gente. Eu tenho, tipo, 1,63 de altura. E o cara tem a minha altura e joga, né? E se dá mole, eu passo por debaixo da perna de um jogador de 2 metros. E esse ano a gente Só abrir as teve na Ontario Rock League, né? A Taya Curry. Taya Curry, é A esse o nome dela? goleira, não é? É, que foi Geralmente a draftada gente vê mais a pra pra goleira. Sárnia, né? Então, 16 anos aí, quem sabe? Daqui a pouco ela não é draftada na NHL Sabe, também, gente, quem imagina? sabe esse teto de vidro vai ser quebrado. Deus te ouça, Mari. Quem A sabe? Mari Dinar tem que fazer seu trabalho agora, entendeu? Não, mas se isso acontecer, ela vai ter que chamar a gente pra gente ir lá torcer por ela Exato. no jogo. Já estou com Já a roupa deixa de nosso ir. recado que você está Sim. obrigada a chamar a gente pra gente ver seu Sim, jogo. por favor. Assim, vai ser difícil de torcer por você, dependendo do time que te draftar, mas a gente abre uma exceção, tá? Né? A gente Gente, se ela promete tinha até- 16 anos, ela pode ser draftada no que vem, enquanto a gente estiver lá em Montreal assistindo? Não, mas quantos anos ela tem agora? Então, eu acho que ela tinha 16 quando foi o draft da OHL. Porque qual que é a elegibilidade do ano que vem? Depende da data de aniversário também, né? Eu tô olhando aqui. Ela é de janeiro de 2005. Ai, gente, esse povo tá muito novo. Ou eu tô muito velha. Eu acho que é a segunda opção. E a gente tá com você. Não, Então, ela fez 16 esse ano. Ano que vem ela vai fazer 17. Vai ser no outro ano. Vai ser no outro. Que ela vai ter elegibilidade, Porque ano que vem é draft de quem nasceu 2023. entre 1º de janeiro de 2002 Não, entre quem... e ano que 15 de vem, quem setembro de nasceu... 2004. É. É o tempo Então, que precisa a Planet mudar. Porque as mudanças, infelizmente, não acontecem da noite pro dia. Não, por mais, a NHL mesmo não se time hoje. O time só começa eu daqui espero 3 que o anos. draft de 2023 seja numa cidade legal também, pra gente poder ir. Aí, Planejar viagens. escuta só, que vai ser tipo... Vai Vai ser Columbus ou Vai ser em St. Louis. Buffalo. Ou Ai, amiga, Edmonton. Ai, Edmonton, Estamos pelo menos, tem o condenadas. Banff, né, lá do lado. Dá pra... já teve... O ano que Vegas fez o draft de expansão, foi em Vegas também o draft das crianças, não foi? Não foi. Não, Não teve em Vegas. não teve em Aquele Vegas. ano... Não, foi em Chicago. O draft de 2017. Foi em Chicago. Ah, 2017, verdade. 2017, o draft do Richier. Porque eu acho que tinha uma história deles quererem fazer um em Vegas ainda. não vai ser legal ir pra Vegas. Como é que o povo vai sair para comemorar? Não dá, entendeu? Os Tem que ser... jogadores não vão- Eu acho que eu apoio ser todo ano em Montreal. Eu também. Lá Começou a idade pra assim, beber 18, né? Então, podia continuar pra assim eles pra saírem e sempre. comemorar. Eu sou muito a favor dessa regra. Quando for comissária, essa vai ser a minha primeira mudança. Eu já voto em você. Onde que eu voto para você ser comissária? Ó, a gente desviando do assunto do episódio aqui. A não gente é à levou toa. 1h30 para começar a gravar. Fiquem sabendo. As usual. Mas enfim, Ai, Taya Curry, saiba que você vai ter fãs. Sim. Torcendo por Se você. a jersey for bonita e eu estiver recebendo em dólar, eu até compro. Porque, gente, com dólar hoje em dia não dá para comprar, não. Ainda mais se for jersey feia. Aí, minha filha, não dá. Mas se for bonitinha e eu estiver recebendo em dólar, com certeza compro opção na minha atrás. Assina embaixo. Também quero. Voltando a falar sobre a história, para vocês terem noção, gente, o hockey universitário, ele só foi para os Estados Unidos em 1994. Ou seja, 2 pessoas neste podcast já haviam nascido. Não falarei quem. Vocês adivinhem. Mas, e aí foi inaugurado um programa de hockey feminino em Minnesota, né? Não, O pera, estado do hockey. Mari, Oi. em off agora, você tá falando quem é essa pessoa que não tinha nascido? Sou eu, né? Não, a Mafê, eu acho que não tinha nascido. Eu nasci no dia do ano, como é que eu ia estar lá? Eu nasci É em o ano que 94, no último dia. vale. É o ano que vale.
Pensando, uma fé mais nova É um que ano eu, que como é vale, ela de Jax. Não importa. Você podia ter nascido às 11h59 do dia 31. Ai, eu pensando, e o pior é que eu parei pra pensar, não tinha, só tinha uma que não tinha nascido. Ela só falou do Aí eu ano. não, uma fé mais nova Eu que falei eu. do ano, bebê. Não vai em off nada, vai tudo no episódio. Mari, você tá Ai, falando ai. do rock universitário feminino nos O Estados feminino, Unidos. é. Nos Só, Estados só pra Unidos, ficar que foi em claro. 94. Não, em 94, a Leslie Castle levou para Minnesota o hóquei feminino como esporte universitário. E ela é considerada a avó do hóquei Eu feminino achei isso em muito Minnesota. esquisito, gente. Porque, tipo assim, por que ela é a avó e não a mãe? Pois é. Será que é porque ela era velhinha? Não sei, Às vezes, talvez. tem chance. Talvez. E aí, muitos anos depois, só em 2011, a Lexi Peters tornou a primeira jogadora a participar de um videogame de hóquei no NHL 12. Porque o pai dela escreveu uma carta para EA Sports, que é quem faz, né, desenvolve, eu ia falar fabrica o videogame. Socorro! Olha só, uma pessoa super gamer, vocês podem ver, né? Fabricando códigos aqui. NHL gamers, vamos julgar. Eu sei jogar só Fortnite, gente, sou péssima. E FIFA, só as duas coisas. Escreveu uma carta perguntando por que não tinham personagens femininas. E aí o produtor do jogo teve que pedir permissão para os advogados da NHL. Na verdade, o grande advogado da NHL, a gente sabe que é o Batman, né? E da EA Sports, e aí incluíram ela. Que ela seria a jogadora padrão do jogo. É triste se a gente levar em consideração quantas mulheres maravilhosas jogam que poderiam ser incluídas, né? Eu não sei, eu não jogo. Eu confesso que eu não jogo NHL, então eu não sei eu nunca opinar. Também, mas querendo ou não, a gente for parar para pensar igual. Nos jogos no videogame da FIFA, que eu também nunca joguei, mas eu já vi jogando, tem os jogadores que geralmente participam da seleção. É triste não ter uma mulher no videogame, mas se a gente parar para pensar, não tem na liga. Então, né, é meio complicado, mas se eu não sei, a gente pode criar nosso próprio bonequinho? Se for, então realmente faz sentido incluir uma mulher, mesmo que seja o personagem padrão. Você não vai poder editar ela, mas meio que faz sentido não ter uma personagem feminina no videogame, se a gente levar em consideração que não tem na liga. A gente vai falar do envolvimento e não envolvimento da NHL com relação ao hóquei feminino mais pra frente, mas isso é uma coisa que se existisse uma liga diretamente afiliada, seria mais fácil de resolver, porque aí dentro do jogo você poderia colocar a liga, por exemplo, agora PHF, né? Ex-NWHL. Que você podia colocar ela como uma subdivisão, tipo, ali. E aí, por exemplo, se eu e a Jess, a gente vai jogar, a gente quer jogar, sei lá, Minnesota contra Boston, ou Nova York contra Toronto, a gente vai lá e joga, sabe? E não... Mas assim, se for pensar no caso da WNBA, que é diretamente afiliada, né? Foi uma criação do David Stern na NBA. Ela foi fundada em 96, 97, eu acho, a temporada, e não foi até 2018, 19 que teve jogadoras no videogame da NBA, fabricado pela EA Sports também. Então eu acho que a gente pode fundar uma concorrente da EA Sports, aquela que já começa a alucinar, né? E fazer o nosso videogame, que vai ser o videogame do hockey, não da NHL. E vai ter todo mundo lá. Quem que vai desenvolver esse videogame? Você. Eu não sei fazer nada. Você vai fabricá-lo. Quem vai fabricar? Quem vai fabricar esse videogame? Já que o que você não, fala, e a gente não vai ter o direito de nome de ninguém, então a gente vai ter que fazer aqueles nomes inventados, né? Só parcialmente similar de cada jogador e time. Vai ser ótimo, vai ficar lindo. Nossa, gente, vai ser muito bom. A gente bota Toronto 6.
Ninguém vai poder acusar a gente de ter roubado o nome, se o nome deles é É só fazer em português. Gente, a gente vai poder traduzir os nomes para o português. Vai ter o Pedro Lucas, vai ter Toronto, Couve-Flor. Folhas de... Eu já quero fazer um da NHL também pra gente Sim. poder traduzir o nome dos jogadores. Jatinhos de Winnipeg, Petroleiros de Edmonton. Ai, vai ser muito Petroleiros é bom. ótimo. Vai ser muito bom, gente. Mas, enfim, esse foi um breve histórico. E aí, agora a gente já entra nas ligas propriamente ditas. O que temos hoje, o que tivemos até pouco tempo atrás. Infelizmente, o histórico de ligas na modalidade feminina é um histórico muito conturbado. Por quê? Elas não têm dinheiro. Essas ligas, elas são ligas assim, tipo, não diria hobby, mas se você parar para pensar, é como se fosse, porque a jogadora tem que se bancar, o time não tem dinheiro para se bancar, não tem todo um financiamento que nem as ligas masculinas têm. Então, ao longo dos anos, muitas ligas foram criadas e dissolvidas por falta de ter como manter a liga. Teve a primeira NWHL, a original, que ela começou em 1999 e foi até 2007. Em seguida, teve a CWHL, que começou em 2007 e foi até 2019. E o caso da CWHL é um caso assim, um pouquinho que ele originou o que a gente conhece hoje da modalidade feminina. E por que isso? A NWHL foi criada em 2015, quando a CWHL ainda existia. E a NWHL foi a primeira liga feminina a pagar um salário para as jogadoras. Porque até então elas jogavam de graça, elas se bancavam. O máximo que às vezes o time conseguia era ter um dinheirinho ali para ajudar, pagar viagem ou coisa assim. Até então era tudo saía do bolso das jogadoras, do técnico, de todo mundo que participava. E aí, com a chegada da NWHL, a CWHL se viu obrigada a evoluir, né? Vamos assim dizer. Ela se viu obrigada a começar a procurar uns patrocínios maiores para começar a pagar um salário para as jogadoras. E ela chegou até a expandir para a China, o que é bem louco se a gente parar para pensar. Eu acho esse rolê... Gente, esse rolê parece um surto coletivo. Exatamente. Quando eu li da primeira vez, eu já acho um surto coletivo. A KHL ter o Kunlun Red Star lá na China. Aí a CWHL ter feito uma parceria e ter fundado o Kunlun Red Star feminino e um outro time lá que eu não vou lembrar do nome agora de cabeça. E aí esses times se juntaram e viraram um super time, tipo um super saiyajin no hockey feminino. É assim, a gente vê o poder do dinheiro, né? E a necessidade que a liga estava na época, porque tudo isso foi meio que uma iniciativa da China, visando tanto o Kunlun na Continental quanto com a CWHL, visando os Jogos de Pequim, que aí estão quase aí agora, mas na época estavam bem longe ainda, deles desenvolverem o esporte no país, né, e ter um time que esses dois Super Saiyajins no final seriam o time, a seleção da China para jogar os jogos. Então, foi meio que assim, ó, a gente vai pagar sim, a gente quer esse time aqui e vocês vão aceitar, porque é a nossa opção. E eles falam, tá bom, manda dinheiro. Toma dinheiro, galera. E se eu não me engano, foi praticamente na mesma época que a NHL fez algumas coisas promocionais, começou a fazer, eu acho, na China. Então, tipo assim, mandou é uma coisa... o Ovechkin para a Grande Muralha. Não, o Ovechkin foi depois até. Primeiro foi o Tyler Seguin, ele foi primeiro. E eu fiquei, tipo, o que ele tá fazendo na China? Porque não fazia sentido. E até hoje não faz, mas foi praticamente na mesma época, só que a NHL mandou seus jogadores para promover a NHL, enquanto a CWHL, ela criou um time na China, ela foi além. Ela pegou e falou assim, não, só promover é pouco. A gente vai criar um time e vamos ver como é que faz para ele jogar com o time de cá também, porque um time do outro lado do mundo, né? Então, assim, é uma coisa... Essa é a parte mais louca, tipo assim, é uma liga que não pagava as suas jogadoras, simplesmente fez um time lá do outro lado do mundo, e aí as jogadoras tinham que ir e voltar para a China, sendo que elas tinham um trabalho. Sim, porque um day job, né? Um trabalho que pagava as contas delas. As jogadoras, eu acho que é uma porcentagem muito pequena
que não trabalha, ou talvez trabalha, mas sendo no meio do esporte a gente não percebe. Mas a maioria tem um segundo trabalho que não tem, às vezes, nada a ver com esporte. E, infelizmente, elas têm que tentar casar os dois para poder jogar, ser uma jogadora e, ao mesmo tempo, ter o que comer dentro de casa. Porque a verdade é essa, elas não recebem o salário. O que elas recebem, eu acho que nem o pior jogador do NHL recebe o que elas recebem. É porque o salário base, o mínimo, é 750 mil Exatamente. por mês. É o dobro do Gente, se cap brincar- atual da PHF. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. É mais que o dobro, na verdade. Né? Então, assim, é uma situação muito... Quando você vê que uns têm muito, outros não têm nada, praticamente. Porque elas não tinham nem salário. Passaram a ganhar um salário naquela época. E ainda assim não era uma coisa grande, porque se eles não tinham dinheiro para pagar, eles não iam magicamente passar a pagar 750 mil. Não tinha como. E se Até a hoje gente eu acho traçar muito o bom. paralelo com 1900 e bolinha, que a gente estava falando no começo da NHL e tudo, naquela época as ligas começavam e tinha um monte de time, abria time, fechava time, não tinha dinheiro, o jogador trabalhava, de manhã trabalhava na mina, depois ia jogar hockey, umas coisas assim. Só que você transpor isso para a economia atual, né, para os dias de hoje, e esperar que a liga, que o esporte, que as mulheres no hockey comecem e sigam o mesmo trajeto, e aí, então tá bom, então em 2100 elas vão estar ganhando milhões. Assim, não, Se tiver a muda gente pra não lá. pode esperar isso. Mas, assim, é uma Realmente. situação muito complexa para parar para pensar. Que elas até nem 10 anos atrás, porque 2015 é 5, 6 anos atrás, elas não recebiam salário. E a CWHL, ela não conseguiu pagar imediatamente a criação da NWHL. Tanto que algumas jogadoras mudaram de liga porque elas queriam receber pelo menos um dinheirinho, né? Pelo trabalho delas ali. Porque, poxa, jogar esporte, qualquer esporte, praticar qualquer esporte, não é você se levantar de manhã e falar assim, hoje eu vou fazer um gol, hoje eu vou chegar e fazer tal. Não, tem que ter todo um preparo, que não é um dia, é todo dia. A gente vê nas Olimpíadas mesmo, as modalidades que não têm um apoio, igual o futebol tem, igual a natação tem. A natação e o vôlei, eles não têm apoio, mas outras modalidades têm muito menos do que aquilo. E eles têm que dar os pulos deles para conseguir participar, para conseguir viajar, para conseguir treinar. Então, você imagina isso para as mulheres no esporte. É muito complicado. E elas ainda têm casa, têm filho. Não é só um trabalho, não é só um trabalho de meio período que elas trabalham ali de 8 a meio-dia. E a CWHL teve que tentar alcançar isso, alcançar a NHL. Infelizmente, foi o começo do fim, porque a liga ela precisou dar conta de algo que ela não dava conta. A criação do time da China não foi aquilo que eles esperavam, porque o time da China, se não me engano, também não deu certo, então não conseguiram manter o patrocínio. E aí, em 2019, a CWHL anunciou o fim deles. Aquela seria a última temporada, não teria outra, e acabaria ali a liga. E era uma liga grande, era uma liga com 12 times. Isso hoje para a gente pode parecer nada, mas para uma liga feminina é uma liga grande. Né? A própria NWHL hoje, que é a PHF, ela só tem 6 times. O sexto começou na temporada passada. Então, são ligas pequenas que já não têm apoio, então elas também não podem crescer de forma desenfreada. E aí, de repente... Pela questão da viagem, né, Jess? Porque para elas se locomoverem. É uma logística muito complicada, porque eles precisam fazer 12 times jogarem de uma forma que não atrapalhe o trabalho das jogadoras. Né? Porque se você parar para pensar, os jogadores, eles viajam, tipo, sai de casa hoje e voltam uma semana depois, porque eles passaram essa uma semana indo de cidade em cidade para jogar contra os times. E na Liga Feminina não tinha como. Indo de cidade em cidade, voando no avião fretado e ficando em hotel 5 estrelas. Então, não é nem o hotel mais furreco. Só pode falar que foi barato. Não é. Tudo isso é gasto. É um gasto, assim, muito grande. A gente não consegue nem pôr na ponta do lápis como é que ficaria esse tipo de gasto, porque é uma coisa muito grande. Você precisa... um time que viaja de cada vez, mas, ao mesmo tempo, não dá para fazer um jogo só por semana. Você precisa... São 12 times. Você precisa de mais de um time viajando naquela semana. E como é que paga?
né? É uma situação muito complicada. E A aí conta não fecha. fecha. E com o fim da CWHL, as jogadoras falaram, não, a gente não vai entrar na NWHL. A gente quer ser reconhecida, queremos receber um salário digno, queremos receber para só jogar, para só trabalhar como jogadora, como atleta. Não para ter que ficar dando 2, 3 empregos para conseguir bancar isso. Não dá conta, nosso corpo não aguenta. Teve um episódio, né, complicado, ó, a NWHL de 2015, atual PHF, quando ela começou, o teto salarial dos times era na faixa ali dos mais de 250 mil dólares, e no ano seguinte, isso atraiu muita gente, né, da própria CW, principalmente jogadoras americanas, que iam jogar no país delas, enfim, e receber por isso, mas aí no ano seguinte eles cortaram pela metade os salários. Teve, acho que a Dani Ryland também teve que responder um processo de um investidor, assim, teve vários rolos que estragaram a relação, a confiança de muita jogadora depois que voltou para a CW e não queria mais saber da NWHL na época, porque não, esse modelo de negócio não funciona, a gente não confia, a gente não vai receber de verdade, por que eu vou me arriscar a entrar nessa de novo? Ainda que seja a minha única opção na América do Norte atualmente. E todo esse fim da CWHL e toda essa questão da NWHL, né, na época resultou, eu acho que uma das maiores evoluções do hockey feminino até então. Porque é aquela coisa, a concorrência, né, gente? Uhum. Querendo ou não, é o que faz o capitalismo girar. E acaba que isso mudou o esporte como a gente conhece, né? Não diria, não mudou o esporte no gelo, mas ele trouxe toda uma revolução, toda uma mudança para a modalidade que assim começou uma nova era no hockey feminino, a gente pode dizer, porque todo esse fim, toda essa questão do fim de uma liga, delas não confiarem em outras, até porque não ia ter, da onde que iam parar jogadores de 12 times se a liga só tinha 5 times? Não tem como todo mundo entrar para a liga que existia. Né? Já tinha, porque esses 5 times também já tinham jogadoras. Não eram 5 times vazios esperando jogadora vir. Eram 5 times que tinham jogadoras. E aí, essas jogadoras, elas resolveram se unir e falar, não, a gente precisa de um reconhecimento, a gente precisa de melhores condições de trabalho, de melhor salário, a gente precisa de uma mudança geral. E criaram a PWHPA, que é a Professional Women's Hockey Players Association. Players Association. Tradução livre, Associação de Mulheres Jogadoras de Hóquei Profissional, que daqui para frente a gente se refere apenas como PW, porque economizar letras e... Muito grande. Até a sigla é gigantesca. Não, sem contar que eu não consigo falar ela direto. Eu tenho que falar pausadamente, porque eu me enrolo na metade do caminho. Então, assim, não é uma coisa fácil, gente. Elas fizeram isso para poder fazer o povo pensar na hora de falar, na hora de se referir a elas. Elas criaram essa... é uma associação, mas ela funciona tipo uma liga. Porque a gente está acostumada com associações que elas não fazem jogos. E a PW, ela foi ao longo desses anos, de 2019 para cá, não são muitos, né? Mas ao longo desses anos, ela foi criando times com as suas jogadoras, né? Que são ali associadas, onde elas viajam os Estados Unidos e o Canadá e participando de jogos, de torneios, para estar divulgando o esporte, trazendo mais visibilidade para o esporte. E isso foi muito bom, porque um pouco antes da criação da PW, as jogadoras, que a maioria de suas jogadoras fazem parte da seleção, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos. A maioria não, acho que 100% delas. E elas participaram do primeiro All-Star Games com mulheres, né? Tiveram um jogo próprio. E ali elas conseguiram... NHL, o All-Star Game da NHL. Exatamente. Isso. É porque a minha cabeça já está lá longe.
elas participaram do primeiro All-Star Game da NHL, onde foi criado um jogo para elas, o 3-on-3, que as duas seleções jogavam contra, né? Quem conhece a modalidade feminina, tanto a masculina, mas a feminina, por ser uma modalidade mais conhecida na seleção, no quesito seleção, elas têm uma rivalidade conhecida. E eles usaram justamente isso para atrair o público e colocaram elas para jogar. Um jogo que durou, acho que 10 minutos cada período. Nos intervalos, né? Não, foi um jogo direto. Mas, se não me engano, foi 10 minutos cada período. É que foi no dia da Skills Competition, eu acho. Aí não foi no dia Isso, acho que foi. do All-Star Game. E foi um jogo que atraiu muita atenção. E a partir daí elas conseguiram começar a conquistar um espaço que era delas há muito tempo. Que é um pouquinho, é um pedacinho de formiga. Porque na edição anterior a gente já tinha visto algumas jogadoras participando das Skills Competition, né? Tanto que teve a Kendall Coyne Schofield lá batendo um jogador da NHL na velocidade, enfim, patinando rápido demais, sendo incrível e maravilhosa. Aí, aquilo foi muito legal. Essa participação, ela não foi uma participação tão válida assim, né? Porque na época a NHL falou assim: as jogadoras vão participar, mas não vai valer. Não quiseram dar o recorde para ela. Isso é um absurdo. Não, nem o prêmio em dinheiro. Gente, para mim, pior do que não dar o recorde é dar o dinheiro, tá? Não, e a pior parte é que o recorde que existe, que está lá até hoje, é um recorde falso do All-Star Game. Essa, pra mim, é a pior parte, entendeu? Pra mim é o dinheiro. Então, assim, aquilo gerou uma revolta muito grande no público na internet, que ficou indignado, porque ela ganhou. Não tem dúvida de que ela ganhou. Mas como a participação dela não era oficial, a NHL simplesmente falou assim: legal, você teve a maior velocidade, mas você não vai ter prêmio, seu nome não vai como... Não, mas a Kendall terminou tipo, em quinto da velocidade. Não, foi um outro, então. Mas teve um que uma delas ganhou. Mas teve mas eu não lembro qual skill que foi. Agora, Se foi acho que Não foi sei aquele se é. circuito de, tipo, atirar no gol, não é? Alguma coisa assim. Aqui, achei. Na edição de 2018, a Megan Dugan, a Hillary Knight, a Amanda Castle e a Hannah Brandt, elas participaram. Aí na de 2019 foi a que deu toda a confusão. Quando nessa, a Renata Fesch, a Rebecca Johnson, a Kendall Coyne e a Brianna Deck que participaram. Daí, a Kendall e a Brianna participaram da competição Enterprise NHL Premier Passer, e a participação dela não era oficial, aí o Leon Draisaitl, que ganhou, que foi nomeado vencedor. Mas na verdade o prêmio deveria ser da Decker. E aí ela ganhou 25 mil. A CCM Hockey deu 25 mil para ela. Mas quem devia dar esses 25 mil era Leãozinho. Era o Draisaitl mesmo. Exatamente. Ele não precisa. Muito dinheiro. Ele não precisa desse dinheiro. Aí, e a Kendall, ela participou no lugar do McKinnon na competição, porque ele estava lesionado e não podia participar. Aí ela participou da velocidade. Ela ficou em 7º lugar. Eu acho que quem ganhou foi... Não falo quem ganhou. Muito bom. Mas... Foi o Conald. Eu acho que foi. Mas fizeram até um documentário, né? Essa participação dela resultou num documentário feito pelo Chicago Blackhawks, que se chama As Faster as Her, que eu acho que não tem como a gente acessar para ver, porque, né, ele sempre bloqueia. Dá para ver online. Eu não sei se está no YouTube ou no site dos Hawks, mas concorreu até a Emmy. Essa mudança, eu acho, foi o que começou a trazer um pouco de visibilidade para a modalidade feminina, porque quando o público viu o esporte, viu o 3-on-3 delas, e gostou, eles começaram a procurar um pouco mais, né, a assistir a modalidade feminina.
E hoje em dia elas já tiveram jogos televisionados, tanto a PHF hoje quanto a APW já tiveram seus jogos televisionados, já passaram fizeram algum tipo de evento, né, de programa voltado para a modalidade feminina, ainda é um passo muito pequeno em comparação com a modalidade masculina, mas é aquela coisa também. Uma coisa que eu acho, assim, que é bom a gente falar, porque antes disso, resumia-se muito a assistir essas jogadoras nas Olimpíadas. Sim. Sendo que a participação delas nas Olimpíadas nem é tão recente assim. Me corrijam se eu tô errada. A primeira que elas participaram foi Nagano, não foi? Eu acho que você tá certa, mas eu não tenho certeza. Nagano foi o quê? 98? Provas aqui. 98. É porque elas né? participam a seleção feminina que a gente conhece, né? Ela participam de muitos eventos. A gente não. É porque a seleção masculina não tem a mesma visibilidade que a seleção feminina tem. Para ver o nível, a diferença de nível, né? As jogadoras da seleção, de ambas as seleções, têm um público muito grande. Né? Elas participam de. Quando você procura uma jogadora para participar de qualquer coisa que tenha a ver com hockey, eles procuram justamente das duas seleções. Geralmente, a Kendall Cone é o que mais participa, se não me engano, hoje em dia ela trabalha para um time da NHL, não lembro qual, mas elas hoje têm alguns cargos um pouco mais conhecidos, porque elas têm uma visibilidade muito grande devido à performance delas em Olimpíadas e todos os tipos de campeonato que elas participam. Elas têm uma performance muito boa e acabou que isso aumentou muito a visibilidade dessas jogadoras no esporte. Conferir aqui, gente, foi sim Nagano, 98. A primeira vez que a gente teve a modalidade feminina nas Olimpíadas. Sim. Jess, você falou que 2018 foi o primeiro All-Star da NHL que teve participação de mulher? Pelo que eu vi, ano? Sim. Isso, foi a primeira que elas participaram de maneira não oficial. Né? Eu ia falar que foi justamente antes da última Olimpíada na Coreia do Sul, que foi o pico de audiência que teve, assim, acho que a final, os Estados Unidos ganhou o ouro depois de 20 anos, foi toda aquela coisa, e a final teve não sei quantos milhões de pessoas assistindo em todo o Canadá, e foi recorde aqui e ali, foi um ponto de virada também nessa questão da audiência. Porque, e assim, as Olimpíadas de 2018, a gente lembra pro ouvinte que às vezes não acompanhava o esporte, os jogadores da NHL não foram. Eles não foram liberados para irem para as Olimpíadas. E a final foi o Comitê Olímpico Russo contra a seleção da Alemanha. Então foi uma final um pouco inusitada, digamos. Do ponto de vista da presença da Alemanha, né, gente? Não dos russos. Mas, então, a grande rivalidade atual, que é Estados Unidos e Canadá, ela aconteceu só no hóquei feminino. Então, logicamente, isso também contribui e muito com a grande audiência. Eu acho que esse fator da rivalidade. Não é à toa que as pessoas pedem tanto para os jogadores da NHL serem permitidos aí na próxima Olimpíada, né? Porque a chance disso acontecer novamente é grande. Porque você pega ali jogadores que não são conhecidos, eu não sei se o das outras ligas podem participar, eu acho que sim. Mas você pega jogadores que não são tão conhecidos pelo público e acaba que, querendo ou não, isso não chama tanta atenção das pessoas para sentar e assistir. Né? Agora, quando você pega, igual, um futebol, geralmente, quando eles chamam aqueles jogadores que são mais conhecidos pelo público, talvez o jogador nem é tão bom assim, particularmente falando. Mas, como tem um nome grande na mídia, eles chamam porque aquilo atrai as pessoas para assistir. O apelo de você ter os melhores competindo, né? Você tá mandando shade pras pessoas, dos jogadores de futebol? Eu tô. Mas sim, gente, claro, obviamente você vai ver uma seleção. Pensem na seleção do Canadá que pode colocar num singelo power play Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby,
literalmente qualquer outro atacante, e sei lá, o Pietrangelo ou o Kale Makar sendo o quarterback do power play. É um negócio bizarro, sabe, gente? Gente, o Canadá tem que montar 3 times até ele não ser favorito. É Por todo mundo. Não me faz sonhar, porque eu ainda acho que a gente já vai dar pra trás. Não me faz sonhar, por favor. não, eu acho agora, a não ser que aconteça alguma coisa muito tensa, mas eu acho que agora não tem jeito mais de dar vai pra ter que trás, ser um não. motivo muito real. Tipo, de pandemia tipo, mesmo, de problema. Eu também. É porque Eu não assim, vejo. eles falam que eles querem popularidade, mas ao mesmo tempo você não vê eles fazerem tanta coisa para trazer essa popularidade pro esporte. Já a modalidade feminina, não. Minha filha, se fala para eles assim, ó, você vai aparecer por 2 segundos no negócio, vai trazer popularidade. Elas vão, porque elas precisam desesperadamente disso. Elas precisam. Os jogos, eu achei muito legal os jogos passarem no Twitch. Eu também, eu acho muito, porque. E ainda tem essa, Sim. os jogos da NHL você só consegue assistir se você for assinante da ESPN ou antigamente da NHL TV. Hoje em dia, para quem tem a Star Plus, consegue assistir, né? Agora aqui no Brasil é pelo Star Plus. E isso acaba, querendo ou não, vai ajudar a trazer muita visibilidade. Mas, para a modalidade feminina, a PW Jogos passa no YouTube de graça e o da PHF é na Twitch, de graça. Você consegue assistir sem pagar. Então, isso é E muito ambos legal. têm chat ao vivo e é muito mais divertido de assistir. Se vocês tivessem visto ano passado, vocês veriam eles até mandar oi pro Brasil. A NHL mandou oi pro Brasil? Não manda. Eles nem sabem que a gente existe. Eles pensam que a gente fica, sei lá, na Europa. Mas, assim... Aliás, aproveitando parênteses para dar os parabéns pro Brasil na Latam Cup, que foi com 2 times, apesar aí das dificuldades de pandemia, né? O Sub-12 e acho que o time B, não sei, os meninos lá mais experientes, como nós, assim, não. Nós não somos tão experientes assim. Todo mundo campeão, representando o melhor da América Latina, está aqui. Então, parênteses para dar os parabéns de novo pro Brasil. Foi muito legal. Quem sabe ano que vem a gente não tá lá na Latam Cup também. Eu sou assim, gente, eu marco todas as nossas viagens. Se elas vão acontecer, vocês têm que esperar para ver depois. Mas espera sentado. Assim. Ai, a Jess tá muito spicy hoje. Amiga, eu acho que é... Mandando shade pra todo mundo. É o horário. Mas... Eu me perdi no que a gente estava falando. Sim, é muito fácil você conseguir assistir os jogos femininos. E é tudo de graça. Qualquer você consegue assistir pelo seu celular, pelo computador, pela TV. Se você conseguir baixar o aplicativo na sua TV, você consegue baixar o Twitch e o YouTube. Celular você consegue acessar. Tem 1001 meios de você acessar e acompanhar a modalidade feminina. E isso é muito interessante, porque, poxa, não custa nada você ligar ali no YouTube, no Twitch, para poder estar vendo o jogo, que é um jogo bem legal, não é um jogo diferente do que muita gente acha que qualquer mulher no esporte é um jogo diferente, parada, é isso, é aquilo, não é. É um jogo muito dinâmico, as meninas da seleção dão de 10-0 em muito jogo da NHL, e eu digo isso porque tem jogos que só Deus na causa, e você ali, apesar de a gente falar bem assim, muita gente fala, a mulher não consegue jogar ali com o homem por causa disso, por causa daquilo. Não, não é assim. Elas não têm oportunidade de mostrar como elas são boas. Mesmo elas tendo menos tempo para treinar, menos dinheiro, menos patrocínio, menos tudo, elas conseguem ter um nível muito bom. É um absurdo. Buffalo Sabres, Arizona Coyotes, Ottawa Senators terem aquele budget lá e ficarem ganhando dinheiro para apresentar aquele produto terrível no gelo. Ottawa Senators tá menos pior. Eu nem sei se eu colocaria eles mais nessa categoria de lixo absoluto. Amigo, o jogo tá... Mas agora, Arizona Coyotes e Buffalo Sabres, gente, é um absurdo essas criaturas terem esse dinheiro disponível que eles têm, Sim. Sendo que o hockey feminino tá lá lutando para ter um espaço para conseguir manter a sua liga, para as jogadoras continuarem motivadas, empenhadas, para a liga crescer, né? E tem
nos mercados de muitos times da NHL até tem várias parcerias, né? Na CW tinha muito isso, dos Leafs e Montreal e Calgary com os times que tinha da liga lá. Os Devils por muito tempo foram parceiros das Riveters na NW, na PHF agora também. E a gente vê cada vez mais, principalmente nas redes sociais, né? Quando tem jogo, eles dão aquela promovida, desejam boa sorte, e tem essa aproximação, apesar da NHL em si bater na tecla do não vou me envolver, porque sou melhor que você. Atualmente, Não tenho interesse. eu acho que Comentário só às vezes o Caio Dubas estava com o moletom da PW também eles usam durante várias muito. cenas. Eles usam Pois é, muito. gente, quando o Kyle Dubas não está usando seus belíssimos cardigans, ele está usando o moletom da PW. Sim, ele Então, sejam mais como o Kyle estão Dubas. muito a promover nesse quesito, porque eles usam muito o moletom da PW. Já a PHF, ela já não consegue, eu acho, ter o mesmo apoio. Atualmente, só, se eu não me engano, Minnesota, que é afiliado, né, o Minnesota Wild, eu ia falar o nome errado. Minnesota Wild é afiliado ao Minnesota Whitecaps e o Boston Bruins, que é afiliado ao Boston Pride. Mas eu acho que tem um terceiro time, mas agora eu não lembro, porque, para vocês terem uma ideia, alguns times se associam ao time feminino, mas aí, passa um tempo, eles vão lá e tiram esse apoio, né? Então, elas ficam ali, igual os Devils antes, eles tinham essa associação com os Rivers, e agora já não tem mais, eles tiraram esse negócio, tanto que elas chegaram a voltar para, se não me engano, para a arena que elas jogavam antes, né? Elas mudaram de nome na época, por causa da associação dessa brincada que dá no time, e hoje em dia... Eu acho uma vergonha um time como Toronto ganhando o dinheiro que eles ganham, não patrocinar todos, assim, e além. Mas, Não, cara, porque assim, você pega os times que são muito ricos, Toronto, Montreal, New York Rangers, os Flyers, são times que têm muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Poderiam facilmente bancar um time, quiçá dois, sabe? sim, e é porque eles têm aquelas desculpas prontas deles, né? Mas eu acho que é falta de esforço, porque falta muito ali ter um apoio maior para ajudar nessa divulgação, Com certeza. né? Então, A gente não pode esperar que as mulheres façam todo o trabalho difícil e tragam as provas e esfreguem na sua cara. Olha como tem audiência, olha como as pessoas têm interesse sim. Se você mostra, se você coloca na televisão, né, a NBC, Sportsnet, passando as finais seja da NW, da PW na última temporada, e aí vai lá, mostra a prova e você vê que é tudo discurso, porque, beleza, eu fiz o trabalho, mostrei que dá lucro, mostrei que as pessoas têm interesse, que todo mundo quer ver, posso ter o seu apoio agora? Ah, não sei, bem, na verdade, olha só. Olha só, que dificuldade. É muito difícil. Nossa, eu tô muito ocupado sendo medíocre na NHL, sabe? Muito ocupado. Muito ocupado perdendo o primeiro round dos playoffs. Muito ocupado só conseguindo me classificar para playoffs em anos ímpares, né? Não pares. Eu vou clipar isso aqui para quando eles ganharem em julho do ano que vem. então, eu acho. Sabe o que é pior? É a gente ouvir da NHL, eles falarem assim: se eles derem o primeiro passo, a gente ajuda. Querido, vocês querem que eles façam o quê? Porque o primeiro passo já foi dado, eles criaram uma liga, o primeiro passo já foi criado, eles criaram um time naquela cidade, eles pedem visibilidade, pedem patrocínio, eles dão os pulos deles para conseguir fazer tudo, tanto a PHF quanto a PW, e ainda assim não tem um apoio. A PW ainda tem um apoio de alguns times, que é quando elas fazem os showcases, que é como chamam os eventos, que elas fazem em Toronto, geralmente com apoio do Maple Leafs, e elas fizeram na Filadélfia Usa com a apoio arena, do né? Ano. Isso, faz o uso da arena. Aí, às vezes, elas conseguem fazer o uso do repórter, de algumas coisas assim do time, mas
É tipo assim, parece até que a arena hoje vai estar vazia, vocês podem usar. E não é a mesma coisa, né, do que você ter a NHL estabelecida de fato apoiando, né? Porque não é, a gente vai fazer uma doação de $100 mil esse ano, toma um patrocínio. O que a gente via, o discurso do Batman, então, por muitos anos, não sei fazer a conta agora, mas por muitos anos a CW era a única liga profissional, e aí a NHL não vinha falar, então só tem uma liga, deixa a gente fazer. Teve muita conversa de que se eles fechassem, né, se a liga acabasse, a NHL tinha planos para montar o modelo dela, à la WNBA, porque o Batman vai pegar e falar, não, eu não concordo com esse modelo de negócio, eu acho que não é assim que a gente tem que fazer, se a gente fizer, a gente não pode perder nada, a gente não pode falhar, então vai ser do nosso jeito, com o nosso controle. E a gente está num ponto agora que, imagina você já ter feito todo o trabalho e vir o cara e falar, tá bom, agora me entrega aqui, o negócio pronto, Mastigado. eu vou assumir do meu jeito para fazer no meu modelo, no meu negócio, e você pode ficar assistindo e torcendo de longe. Os times da Eu vou só colher os mais louros. fácil que a Arizona Coyotes. Porque quando a liga começou, a liga era dona dos times. E aí, para poder ajudar nessa questão de pagar salário, pagar tudo, aumentar o teto salarial delas, o que a liga decidiu? Vender seus times para ter seus próprios donos e facilitar justamente nessa questão de arrecadar dinheiro, né? Arrecadar patrocínio e tudo mais. E dos 2 últimos anos para cá, a Liga, se não me engano, conseguiu vender todos os seus times atualmente. Ela tem novos patrocínios, tem mais patrocínios do que ela tinha antigamente. E ainda assim, você vê um total descaso da NHL e também está ali ajudando. Né? Eles não querem estar ali. A verdade é essa, eles não querem ajudar. Né? Eles querem falar que se puder, eles ajudam, mas eles não querem ajudar. Eles querem fingir A não ser que só seja que ajudar. Exatamente do nosso jeito. E, é claro, agora a gente entende que teve pandemia e não vai ter interesse nenhum mesmo em cuidar de algo novo, porque afinal não temos condição. Beleza. Mas pós-pandemia, a gente... E sabe o que é curioso? Após a criação da NWHL, a Liga já fez 2 times, que é o Vegas e o Seattle. E, tipo, com o dinheiro que eles gastaram para criar um time, eles ajudavam a Liga inteira. A verdade Sim, é essa. Rola muito dinheiro. Gente, ser quebrado, não dá retorno e não sei o quê. A gente sabe que tem Arizona tá aí para provar que eles podem bancar. Sim, pois é. Exatamente. Arizona que ano que vem vai estar jogando na Arena Ice Brasil, aqui no Morumbi. Não percam. Arizona não tem casa, gente. E os times do THF têm casa. Pois é. Eles não são sem casa. Eles têm a casinha deles ali. Pode talvez não ser uma TD Garden? Pode, mas eles têm. O que importa é isso. Que eles têm onde jogar, tem uma casa e o Arizona não tem. Eu tenho certeza, gente, que a casa dos times da PHF é, inclusive, mais perto de centros urbanos do que, por exemplo, a Arena de Ottawa, que não é em Ottawa, é em Kanata. Também conhecida como uma beira de estrada. É. Imagino o pessoal tendo que fretar um ônibus para conseguir ver o jogo. Então, assim, as desculpas, elas são esfarrapadas, né, gente? Como sempre. Mas eu acho que a gente, no ano que a CW fechou, teve muita especulação, né? Será que eles estão fechando para a NHL assumir? Será que esse é o plano? E não sei o quê. E aí... A gente, inclusive, conversava muito sobre isso e a gente tinha muita esperança, né? Você lembra, Marcia? Os boatos eram muito fortes, muito, muito quentes. Mas aí vinha a NHL com aquele discurso, enquanto a NW, né, a PHF agora, estiver ativa, a gente não vai interferir, porque a gente não quer fazer bullying até eles fecharem, né? Provocar o fechamento de outra liga, que já está estabelecida e tal. Então, eu acho que o momento de nascer no modelo que eles gostariam, a la WNBA, já passou. E eu acho que a gente não volta mais para esse ponto hoje, porque tanto a PHF como liga,
E a PW, como associação de jogadoras, né, com a finalidade de promover os espaços e os times e os showcases das jogadoras treinarem, se prepararem, elas não vão se unir, porque acho que ainda tem muitas divergências na visão para o esporte, né? A finalidade é a mesma, que o hockey e as mulheres tenham o seu espaço, sua plataforma e joguem e ganhem dinheiro e vivam disso, mas as abordagens não se alinham, então não vai ter união, mas eu acho que também a gente não vai ter como sair muito desse modelo agora. Talvez a PHF progrida e prospere como liga e vá criando times novos daqui para frente. E aí a gente vai ver se o modelo vai convencer de volta, né, as jogadoras da PW. A gente já viu que algumas recentemente voltaram. Qual foi o nome da jogadora? Acho que foi uma goleira que assinou com o time da Tem PHF, mais de que estava no jogando... decorrer de 2019 para cá, elas fizeram algumas, transitaram de lá para cá. As da seleção não, mas as que não fazem parte da seleção, elas conseguiram transitar de lá para cá porque, tipo assim, eu acho que é de acordo com o que é melhor para elas na época, porque Eu acho que a PHF está mostrando muito recibo, né, de que eles estão diferentes daquilo que traiu a confiança das jogadoras antes. se parar para pensar que na época a liga só tinha 4 times, se não me engano. Logo depois, Toronto entrou, chegou a fazer parte da PHF. E agora ela tem o Toronto Six, que fez sua estreia ano passado. E eu já vi uns boatos de que ela está querendo expandir para outros lugares no Canadá. Então, Estão assim, ela falando muito que ela está querendo expandir para Montreal, né? Montreal, e tem outro lugar também. Não é só Montreal, não. Eu vi uns 2 lugares falando. Tipo assim, não é só uma expansão, eles querem expandir para os 2 lugares mesmo, entendeu? Pegar 2 times de uma vez. E então, assim, a liga ela quer crescer, ela vendeu os times dela para tentar, dessa forma, aumentar também o teto salarial delas, conseguiram mais patrocínio. Se você for ver o quanto que a liga conseguiu evoluir nesse último ano, porque a pandemia, ela, de certa forma, não ajudou, porque a pandemia é uma coisa ruim, mas com a pandemia, elas conseguiram alguns patrocínios e elas fizeram uma bolha. E nessa bolha trouxe a atenção do público, uma atenção maior do público. E isso foi muito bom para elas, porque aquilo foi início de uma alavancada na liga, né? Hoje, patrocínios que eles conseguiram, que eles têm hoje, foi por conta da bolha, né? Que eles conseguiram. A bolha, ela foi até televisionada, passou na TV lá. Então, foi uma coisa boa, porque elas conseguiram uma visibilidade que até então elas tinham muita dificuldade em conseguir, né? E isso é justamente o que elas querem. Elas querem essa visibilidade. A liga quer esse espaço, né? Quer conseguir mais espaço no esporte, na modalidade. Mari, você que assistiu Field of Dreams recentemente para ter a referência, faz a frase de efeito aí. Construa que elas, ou elos, né, virão. Obrigada. E é um ponto muito importante a Mari ter falado elos, porque agora a PHF não é mais uma liga estritamente feminina. Ela, essa semana, na sexta-feira, dia 14, 15, ela anunciou uma nova política para incluir pessoas não binárias e transgêneros, justamente na busca de tornar a liga mais inclusiva, porque, igual a gente falou, a NHL, ela não é uma liga masculina, mas, ao mesmo tempo, a gente não vê um ambiente saudável e seguro, tanto para qualquer pessoa LGBT, porque nem se assumir a sexualidade, jogadores se sentem à vontade em fazer isso por conta do ambiente, que a gente sabe que não é um ambiente, o esporte não é um ambiente 100% seguro quando se trata é um ambiente das onde modalidades prevalece a masculinidade tóxica. Demorou até 2021 para a gente ter o primeiro jogador que tem um contrato com a NHL.
se assumindo. Então, E realmente é uma isso questão aqui- complicada. E visto que na Liga Feminina, as jogadoras sentem a vontade a se assumirem abertamente, vamos assim dizer. Eu não sei se é o termo correto de falar, mas se assumirem publicamente, tanto que muitas delas são casadas até com outras jogadoras, e elas não têm aquela... É um ambiente seguro para elas estarem ali assumidas. Não é o mesmo caso da modalidade masculina. Isso não é só no hockey, não, gente. Isso em qualquer esporte. Infelizmente, a realidade é essa. A gente vê as modalidades femininas onde as pessoas se sentem à vontade para ser quem elas são, e na modalidade masculina, não. Infelizmente, a realidade para eles é essa, exatamente essa. Sim, não é perfeito ainda, mas já está anos-luz na frente Sim. do que poderia ser. Até acho que o primeiro grande passo, né, da PHF foi tirar o W de woman, de mulher, do nome da liga, né, do NWHL, virar Premier Hockey Federation. Não tem gênero, não tem designação no nome da liga. O que torna a liga uma liga receptiva tanto para pessoas trans quanto para pessoas não binárias. Assim, quando a gente fala nisso, a gente não quer dizer que é perfeito. Teve casos já de apontarem alguns problemas na nova política, mas eu acho que mais importante do que a gente falar assim, não vai dar certo, isso não está errado, claro que a gente tem que apontar, porque eles têm que tentar mudar, né? Melhor, exatamente. Mas só delas darem esse passo da mudança já é muito importante. A gente tem que fazer críticas construtivas para continuar no caminho certo. Às vezes apontar, às vezes isso aqui seria melhor desse jeito, às vezes isso aqui não tá tão legal. Agora, é muito legal que as pessoas responsáveis pela liga tenham tido esse clique de fazer isso. Eu acho que... Porque, principalmente esse ano, não foi fácil. Muitas histórias, muitos episódios e pessoas e polêmicas que acho que até provocaram, né, as críticas construtivas, que apesar que a crítica construtiva a gente dá para a NHL também nunca levou em nada, mas mais um diferencial que a gente nota. Eles não querem ouvir a voz da razão. É porque a NHL tem medo da gente ter a prova de que nós seríamos melhores do que eles no trabalho deles, Exatamente. sabe? Esse é o maior medo do Batman. Mas, assim, eu acho que o importante é a gente... a Star Plus não está 100%, a PHF não está 100%, mas pensam na mudança que isso trouxe. A gente... Quem sabe, hoje em dia a WNBA passa na Star Plus, amanhã pode ser a PHF, a PW, a gente nunca sabe. Né? Infelizmente, o hockey feminino ainda não é grande no país igual o masculino, nem o masculino, né? Mas não é grande no país a esse ponto, mas tudo começa pequeno. São as pequenas mudanças que às vezes vão atraindo o público para poder acontecerem mais mudanças, né? Não é tudo perfeito desde o início. A gente não pode chegar e esperar a perfeição desde o início, porque toda mudança ela é feita na base da tentativa, de acerto e erro. Infelizmente, a verdade é essa. Não tem como você falar assim, não, isso daqui vai dar 100% certo. Não é. Tudo é nessa base do tentativa e erro. Sim. Acho que um pensamento final que a gente pode deixar, então, uma coisa que eu vejo bastante gente perguntar ou ficar meio confusa se tem uma rivalidade entre a PW e a PHF agora, se vai ter a junção, né, que foi o que a gente comentou, porque a NHL iria intervir, e que no fundo não sabemos se seria o melhor caminho, né, talvez melhor eles tentarem arrumar a casa deles primeiro. Eu acho que é importante também perceber que esse pessoal é um grupo muito fechado também. Todo mundo se conhece, todo mundo é amiga, parceira, já jogou junto em algum nível. Então, a gente tem a diferenciação, né, das jogadoras olímpicas, que compõem principalmente a PW hoje, que exigem o treinamento de alto nível, fazem os showcases em diferentes regiões. Na NW, a gente não tem tantas jogadoras
que representam os Estados Unidos e Canadá, que são, né, a elite hoje do esporte, mas ainda tem também jogadoras muito boas e muito significativas que jogaram em alto nível no universitário, que jogam em alto nível naquela liga profissional, já jogaram talvez em outras ligas profissionais Sim. do mundo, né, da Europa, da Rússia e companhia, e que acho que é importante frisar que não é uma concorrência direta e nenhuma ataca a outra. As duas têm o mesmo Elas têm propósito, né? convivido, Pacificamente. sim, elas têm convivido bem, pacificamente, todo mundo trabalhando junto em prol Do do hockey. hóquei. E o que a gente pode fazer é apoiar as duas também, muito como pudermos sempre. Assistir, compartilhar nossa audiência, usando hashtags, comentando com os amigos. Comentando Come to Brasil nos posts. Uhum, muito importante também. Aproveitem que ele já não tá no Brasil, Olha, né? gente, elas podem virem fazer um showcase na Arena Ice. Fica aí a Com dica. certeza. Aliás, vale até mencionar, né, a Lilian Ribeirinha Braga, que jogou 4 anos lá na BU, ela era uma terrier da Universidade de Boston, e fez parte na última temporada do time de New Hampshire, da PW. E tem aí vocês podem ter notado pelo sobrenome, pelo nome, que ela tem sangue brasileiro correndo nas veias, e é super próxima das meninas, do pessoal que organiza o time do hóquei no gelo, as mulheres no Brasil, tem todo esse contato, então quem sabe um dia a gente vê uma clínica também, e ela trazendo as amigas da PW, fazer todo aquele auê. Não sei se ela vai jogar no Hub de Boston esse ano, não chequei, não vi atualizações, mas o que quer que ela decida fazer nessa temporada, todo o apoio, toda a sorte, porque sempre muito bom, né? Ai, gente, eu tô toda exaltando, todo fanista hoje. Mas tem que Até ser. parece. Sim, eu acho. Aproveitem, gente, que é de graça. Vocês não vão pagar para poder assistir os jogos da PW nem da PHF. Então, aproveitem que é de graça. Os jogos da PHF vão acontecer sábados e domingos, ou seja, só os finais de semana. Não tem desculpa para não a partir do dia assistir, 6 de viu, novembro, gente? a PW ela não tem jogos igual as outras ligas têm, porque elas têm showcase, então são datas específicas e espaçadas, uma hoje, uma daqui a um mês, às vezes. Então, assim, dá para dar aquela atenção. Você não vai deixar, às vezes, de assistir o seu time da qualquer outra liga masculina para estar assistindo ela. Você pode estar... Sim, gente, a Liga Masculina NHL tem 82 jogos. Cada time joga 82 vezes. Um dia que você não assistir o seu time, você não vai estar perdendo nada. Até pode ver a reprise depois. No Star Plus, inclusive, imersão de graça, tem reprise. Não, e a temporada da PHF, ela começa em novembro, ou seja, depois do início da NHL, e ela termina em março, ou antes dos playoffs. Então você também não vai perder nada de importante dos playoffs, se o seu time for, né? Mas você não vai perder nada de importante ali, porque já vai ter acabado a outra. E a PW também, ela, esse ano em específico, por conta das Olimpíadas, ela vai estar funcionando ali um pouquinho diferente. Elas estão buscando novas jogadoras, já que boa parte das jogadoras deles fazem parte das seleções de cada uma de seu país. Então, eles estão buscando novos jogadores e vão tentar ali estar conciliando justamente para as pessoas aproveitarem tanto a PW quanto as Olimpíadas. Então, também não tem desculpa. Vocês vão conseguir acompanhar tudo, não tem problema. Se organizar, assiste jogo de tudo, de temporada da PHF, da PW, da NHL, da IHL, dá para assistir tudo. É só organizar direitinho. E depois assistir as Olimpíadas também, que vai ser muito legal, apesar dos jogos às 5 da manhã. E eu fiz uma planilha que depois eu compartilho com vocês, com todos os horários, mas se eu não me engano, acho que tem jogo começando assim, 10 da manhã, 5 da manhã, 1 da manhã, então é aquela virada de agenda que a gente fez para as Olimpíadas de verão, né, no Japão. Com Pequim vai ser praticamente a mesma coisa. Você dorme quando você estiver morto, que o importante agora é ver esporte, não só hockey, gente. Olimpíada de Inverno tem curling, que é o melhor esporte do mundo. A gente tem aquele esporte, aquela modalidade daquele filme da África, não tem? Que o pessoal fica no carrinho mudando assim, descendo, não é? É bobsled. Eu não sei o nome. Sim. Eu adoro aquele filme, mas nunca gravei o nome do esporte.
Eu particularmente adoro as Olimpíadas. É quando eu assisto todos os esportes, independente se eu gosto ou não, que é legal, são os melhores do mundo ali competindo. E você, infelizmente, você só tem acesso a algumas modalidades nas Olimpíadas. Fora isso, não passa na TV de jeito nenhum. E não tem nenhum canal no YouTube, então... Então, aproveite as Olimpíadas, aproveite o hockey das mulheres. Meninas, temos Power Plays para hoje? Vocês prepararam Eu não tenho Power Play. alguma declaração, Pra algum mim, discurso? o episódio inteiro foi um pau. Um grande Power Play de 2 horas. Vocês aproveitaram para ouvir a gente falar sem parar, assim, não é uma coisa que acontece sempre, só em alguns episódios. Pra gente, no caso, quando a gente conversa, é uma coisa que acontece sempre. Falar sem parar. Não, Não tem... não foi à toa que a gente levou 1h30 para começar a gravar. Sim. Mafê que lute para editar. Como sempre, né? Uma Fê se vira aí, dá seus pulos e depois a gente vê como é que fica. Gente, a gente não faz por mal, a gente jura. É porque a gente gosta de falar de rock, né? Então, e às vezes a gente sai um pouquinho do assunto. Só um pouquinho. Tipo, uns 20 minutos. Só um pouquinho, Mas às de vezes leve. a gente acerta coisas. Então, e que vocês poderiam estar postando e ganhando dinheiro com isso. Então, Dividindo Exato. com a gente. Tipo assim, apoie, Também é compra importante. a nossa blusinha com o dinheiro que vocês ganharam na aposta. A gente já fica feliz. isso aí. Blusinha, adesivo, caneca, o que vocês quiserem. Antes da nossa despedida, fazer um serviço público aqui, utilidade pública. Então, a temporada da PHF começa no 6 de novembro, se não me engano. Isso. Primeiro final de semana de novembro. Menos de 20 dias aí para se preparar. Se você quiser mais informações além da gente, o site oficial ainda é nwl.zone, Z-O-N-E, mas talvez isso mude em breve, então não temos como garantir. Então você vai no Twitter lá, @PHF, e fica de olho no link que eles colocarem. E a PWHPA, exatamente com todas essas letras, você também entra no Twitter deles e no site deles para procurar quando tiver atualizações, informações. E, claro, ficar de olho no nhlas.com, porque, na medida do possível, está tudo atualizado para você conferir em português, conteúdo original e de qualidade, especializado e feito pelas pessoas mais legais desse esporte. Quer dizer, não posso falar por mim, né? Porque eu não sou mais legal em nada, mas o resto da equipe eu posso dizer que são sim. Então, A gente tem a grande porta-voz do rock feminino no Brasil, a Jess. Então, exato. eu, se fosse vocês, iriam lá ler os textos. Pois é. Para de vacilar aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Era uma coisa que a gente queria fazer tem um tempo já, de colocar todas as ideias e fazer um grande panorama, pintar um grande quadro do rock das mulheres no mundo. Se vocês gostaram, manda uma mensagem, deixa uma avaliação, fala que gostou muito, pode mandar no Twitter, na DM, no Instagram, onde você achar melhor. E ficamos por aqui, né, meninas? Sim. Acho que em breve a gente bate mais um papo sobre rock feminino, para não deixar o assunto morrer. Não deixem de acessar, então, novamente, nhlas.com. Acompanhem e sigam a gente nas redes sociais, @nhlasbr, NHELASBR, no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Entrem pro Clube do Livro, que no Instagram tem todos os detalhes de como participar, do que a gente está lendo e como que funciona. Como as meninas falaram, comprem na lojinha, apoiem o nosso projeto, tem adesivo, caneca, camiseta, em breve, quem sabe, mais produtos também, novidades para vocês conferirem. E compartilhem nosso trabalho com os amigos, porque é tudo isso que nos ajuda a continuar crescendo. Vocês ouviram Mafê, Marina E Jess. esse foi o podcast A Quinta Linha. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau!